que se alteram em função de alguns elementos, como atualmente, por exemplo, a questão da entrada da China, a importância da China nessa configuração. E aí, o que tem que ser pensado, né, são as vantagens institucionais, eu chamo institucionais de propósito, vantagens institucionais comparativas para o desempenho econômico, visto esse em termos da sua possibilidade, né, de aumentar o bem-estar e aumentar o número de pessoas que podem participar do bem-estar gerado, né, sob determinadas condições. Isso que eu acho que é a temática geral. Né? Na verdade, você não tem um campo, embora ele seja muito enfatizado, e é muito enfatizado em momentos mais recentes, né, a propósito da própria retomada, né, de um papel mais ativo do Estado frente à condução da política econômica, etc., né, enfim, que sucedeu a modalidades de transição que foram distintas em diferentes países, em diferentes contextos do capitalismo, na Europa, agora, nas transições econômicas e políticas na América Latina, em diferentes países, no enfrentamento da crise dos anos 80, a crise da dívida, e, posteriormente, as transições, digamos, neoliberais, né? O que se tem na verdade, maneiras diferentes de se estruturar internacionalmente o capitalismo e de se pensar, né, vantagens institucionais comparativas para cada contexto, para cada país dentro disso. E eu quero mostrar aí na constituição do campo, das coisas que eu estudei, né, um pouco dessa trajetória, né, que ela começa numa faculdade de ciências econômicas. Ela se desenvolve nos Estados Unidos, né, a partir de uma reação, no que me diz respeito, pessoalmente, muito forte a certa modalidade de interpretação do desenvolvimento, que era, na verdade, pensado em termos de desenvolvimento político, né, tendo como paradigma, né, os valores da democracia e da Constituição, né, de uma democracia do tipo americana, Westminster, etc., né, implícita nas análises de desenvolvimento político, uma reação, portanto, forte e que passa contra esse tipo de interpretação, digamos, mais politicista, né, ao mesmo tempo que também reage a colocações mais economicistas. Enfim, passa por, então, uma recuperação, né, da noção de formação dos Estados e ação coletiva, na história e na sociologia, né, para desembocar novamente num estudo que, agora, em termos mais recentes, em períodos mais recentes, eu desenvolvo junto com uma equipe grande. A Celina mencionou esse trabalho hoje de manhã, né, que é a coordenação de um INCT que me aproximou de uma maneira bastante cotidiana com o trabalho dos economistas. Né? E a divisão que eu, o tempo inteiro, fiquei submetido, quer dizer, desde essa trajetória, lá na Faculdade de Ciências Econômicas até o presente momento, é a possibilidade exatamente de um diálogo ou de um entendimento, que de um lado os economistas colocam como sendo de determinada forma, do outro lado os cientistas políticos colocam como sendo de outra. Né? A economia, ela acaba onde a política começa. Né? Na verdade, eu acho que a economia é política. Né? Então, eu percebo, né, uma centralidade muito... E eu tenho, às vezes, que chamar a atenção dos meus colegas economistas para esse fato. Quando eles começam a fazer, por exemplo, análises sobre a política industrial, criticando as metas da política industrial, as definições de objetivos da política industrial. Ora, quer dizer, quem define a definição das metas é uma definição de cunho político. Então, não adianta os economistas falarem que os objetivos da política industrial estão equivocados, se eles próprios propuserem, então, que debatessem de uma maneira profícua quais são esses objetivos, enfim, como perseguidos. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu queria lembrar aqui, isso não foi lembrado,
né, que um grupo grande do que hoje, enfim, um grupo grande das bases, dos alicerces do que foi a nossa instituição aqui, foi um grupo de mineiros que sucessivas direções aqui do antigo IUPERJ trouxeram. O Vanderlei trouxe alguns, Bolívar Lamounier trouxe outros, né, e eu sou talvez o remanescente, o último remanescente desse grupo de mineiros que envolvia pelo menos umas 8 pessoas que eu me lembro aqui. O próprio Bolívar, que teve na Constituição do IUPERJ, o Amaury de Souza, Simão Schwartzman, o Edmundo Campos, que já veio junto comigo, aí no início, eu mesmo e o Olavo, que também vieram juntos. Estamos na Sala Olavo Brasil de Lima, assim como tem a Biblioteca Vanderlei Guilherme. Eu aproveito para lembrar, né, e que vai ser lançado, inclusive, um livro em homenagem ao Olavo, lá em Belo Horizonte, a semana que vem. Livro que foi organizado pelo Glaucio e pelo Lavareda. Pois é. Que bom. A Elisa Reis, e depois o Zé Murilo de Carvalho, que já foi também o Vanderlei que agregou a instituição, né, mais tarde. Então, esse grupo de mineiros foi exatamente. O Sérgio Abrantes também, mas ele de outra geração, ele foi formado em Brasília. E eu... Tem tudo aqui. Mas escuta, deixa. Não tínhamos plano nenhum. Nem nada disso. Tá vendo? A versão conflitual. Até havia, de fato, muito conflito. Mas o que eu quero... O que eu quero salientar, por isso que eu não estou me referindo aos mineiros, pelo simples fato de ter nascido no Estado, né, como os que foram mencionados, tem o Adalberto aqui, o Sérgio Abrantes, que se juntou depois, né, que teve uma formação distinta lá em Brasília. Eu quero me referir a esse núcleo que tem em comum o fato de termos estudado, termos todos sido alunos bolsistas de tempo integral na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Então, a gente cresceu muito, a formação, nós tivemos uma formação bastante, se não sólida, bastante próxima, né, dos economistas o tempo inteiro, muita história econômica, muita teoria econômica, etc. E, surpreendentemente, é lá que nasce o Departamento de Ciência Política, o primeiro departamento de Ciência Política do país, é bom lembrar, né, de nível de graduação. O primeiro mestrado foi lá, né? Embora eu tenha vindo fazer aqui, mas por outras razões. Aí não interessa. Viemos, fomos houve uma diáspora, digamos assim. Então, o que eu queria um pouco recuperar aqui, né, é o fato de que, nesse departamento, aliás, apesar da tradição que já existia, né, de estudos eleitorais, né, do Orlando de Carvalho na Faculdade de Direito, né, na verdade, assim, a base para a formação do Departamento de Ciência Política foi um núcleo de professores que havia se formado na Flaxo. O Glaucio aqui não está, mas ele teve papel importante nisso, né, e que retornou a Belo Horizonte, e, por iniciativa desse grupo, mais o apoio da Fundação Ford, que também ocorreu aqui no caso do IUPERJ, fundaram o primeiro departamento pós-graduado, de graduação, então, de mestrado, em ciência política no Brasil. E gerou daí uma tradição bem ou mal, né? E esse grupo que migrou para cá, eu acho que teve também um papel importante, né, queiram vocês, queiram Vanderlei ou não, na Constituição, né, do que hoje... Quem recrutou o Amaury, quem recrutou o Simão, foi vossa amiga. É isso, ótimo, exatamente, tudo bem. O Zé Murilo depois também, etc. E teve talvez essa geração intermediária. Você estava nos Estados Unidos na ocasião em que eu vim,
mas você e o César Guimarães estavam nos Estados Unidos, mas... Você sempre foi contra. Ele tinha razão. Aí, ô César... Ele dizia, esses caras vão nos trair. Enfim. Mas para de subverter a minha apresentação, poxa. Seja fiel à história. Eu estou sendo absolutamente fiel à história. O que eu quero apontar, né, é o fato de que naquela ocasião em que esse grupo estava todo envolvido com a criação do departamento lá, através da Ford, Peter Bell, etc. e tal, né, a despeito dessa inserção, né, numa faculdade de ciências econômicas, né, o estudo se voltou muito para a questão das instituições políticas, né, foi um survey eleitoral, ainda que naquela época, 65, 66, né, muita ênfase na metodologia quantitativa, que eu acho que foi uma das razões pelas quais eu fui recrutado para vir aqui, né, para fazer trabalho de pesquisa quantitativa. E eu me lembro de um grande seminário que foi organizado na ocasião. Eu até atuei como tradutor simultâneo desse seminário, em que veio um grupo de americanos, né, de norte-americanos, que militavam, né, com essa questão do desenvolvimento político e a política comparada. David Apter, Almond, uma série de outros. Né, e que cuja matriz de interpretação era naturalmente estrutural funcionalismo, a teoria da modernização, né? Que foi, depois que eu passei pelo mestrado aqui, né, e a despeito das influências que todos nós tivemos do ISEB, de estudos como do Hélio Jaguaribe nessa área, do Celso Furtado, Costa Pinto, Ottaviani, para mencionar apenas alguns, né, chego nos Estados Unidos para fazer o meu doutorado e vou aprender que a teoria da modernização e a comparação, né, entre países que iriam se desenvolver politicamente ainda por cima. A distinção era essa, né, desenvolvimento político que não fazia o menor sentido. E foi com Charles Tilly que eu aprendi a primeira crítica assim, mais pesada a teoria da modernização, numa análise muito específica sobre o processo de formação dos Estados nacionais, ação coletiva, né, e as relações Estado-sociedade na definição, digamos, da situação estrutural de países no contexto internacional, né. E no regresso, voltando com o doutorado, eu incorporei bastante dessa tradição e tive a sorte de encontrar no meio do caminho a Eli Diniz, com quem eu já tinha tido bastante proximidade durante o mestrado, porque eu integrei junto com a Maria Regina, Eli e uma série de pessoas a primeira turma de mestrado aqui do IUPERJ. Então, do antigo IUPERJ, né, e o Olavo também. E aí, retornando, dada a confluência de temas com os quais ele estava trabalhando, digamos, a Revolução Nacional Industrial dos anos 30, no caso do Brasil, e eu pensando nas relações empresariado e Estado, né, juntamos esforços e começamos a estudar esse campo dentro dessa perspectiva, né, de entender como as relações entre o empresariado e o Estado se davam, no caso brasileiro, e qual a importância dos vínculos, né, dos grupos de interesse e o seu acesso, seus formatos de acesso ao Estado, tinham do ponto de vista da produção da política econômica, do ponto de vista do desempenho econômico e assim por diante. Então foi por aí que o trabalho se desenvolveu, né? Naturalmente, tendo como um contraponto, né, vários estudos que também foram realizados ao longo desse período, como o próprio trabalho do Fernando Henrique, que foi anterior, o trabalho do Luciano Martins também, né, que foi também um trabalho importante sobre o empresariado, mas numa linha que eu reputo extremamente importante até hoje, né, e é assim que eu vejo como a importância desse tipo de estudo, né, que é o de salientar, né, certas modalidades específicas desse relacionamento que tem a ver com
o que se chamou de corporativismo. Nisso teve a influência muito grande, né, do trabalho do Schmitter, do Philipp Schmitter, Interest, Conflict and Political Change in Brasil, que foi lançado em 1971. Né? Então, esse campo foi se constituindo, né, ao longo do tempo, como eu disse, transitando, né, entre a sociologia, entre um pouco a história, as próprias relações internacionais, menos do que no campo propriamente da ciência política, porque o debate do corporativismo era um debate muito mais amplo, né, que se relacionava com toda a questão do pensamento autoritário no Brasil. Havia interpretações divergentes sobre isso, havia interpretações que colocavam o corporativismo como impeditivo da democracia, né, e eu não achava nada disso. Né, eu achava que, enfim, era uma modalidade de relacionamento que poderia ser importante para definir o tipo de capitalismo que se tem, ou que se tinha e que ainda se tem no caso brasileiro, particularmente do ponto de vista das relações da regulação do conflito do trabalho, né, que no caso do Brasil sempre foi importante, não apenas por causa do controle no primeiro período, mas talvez por causa disso, por conta da ascensão, né, de um partido de base assalariado ou trabalhista, etc., junto com a transição para a democracia eleitoral, né, e que altera totalmente o conteúdo das políticas numa outra direção, com valorização do salário mínimo, etc., que é bastante específico do caso do desenvolvimento capitalista brasileiro até hoje, visto em trajetória. Né? Então, o que eu quero... houve a organização do campo, ela se deu em diferentes disciplinas, né? Eu mesmo transitei durante muito tempo, né, na sociologia, porque a Associação Internacional de Ciência Política não tinha um campo, digamos, um núcleo em que se pudesse estudar a perspectiva desse ponto de vista econômico. Mas a Associação Internacional de Sociologia tinha. Né, e eu, digamos, militei no Comitê Economia e Sociedade durante vários e vários anos e até fui presidente desse comitê durante um certo período de tempo. Foi ali um dos locais onde esse assunto foi debatido de uma maneira muito profícua. Né? Depois, apenas com a reedição da ABCP em 96, que aqui se falou, né, foi criado um núcleo de estudos, um grupo de estudos que era política e economia, que eu acho que existe até hoje, né, e que, na ocasião, envolvia, além de mim próprio e da Elie Diniz, a Lourdes Sola e o Eduardo Kugelmans, né, que foi, então, digamos, um dos núcleos institucionais na disciplina, né, que favoreceram esse tipo de estudo. E, além disso, com esse tipo de compreensão acerca das relações Estado e sociedade no capitalismo brasileiro. Além disso, uma outra rede que eu tenho que mencionar, que é a rede que se organizou em torno de workshops, que chama-se Workshop Empresas, Estado e Sociedade, alguma coisa assim, WES, W-E-E-S, né, que realizou 8 edições, né, tratando de temáticas relativas ao papel do empresariado, né, as organizações empresariais, as empresas no capitalismo brasileiro, né, e o seu papel. Né. Então, essa digamos, dispersão por campos de conhecimento, eu acho que ela ganha paradoxalmente, ela vai recuperar uma certa unicidade, né, a partir de estudos do novo institucionalismo, porque é daí que sai a discussão sobre variedades de capitalismo. Né? Ainda essa semana eu estava lendo, em função de um debate que eu vou ter semana que vem, um trabalho do Ronald Doar, né, em que ele pega toda essa discussão dos ismos, neoliberalismos, corporatismos e não sei mais o que, para discutir a questão da emergência da China e
e o capitalismo oriental, digamos, Japão, etc. E nesse livro ele menciona que é surpreendentemente, nesse trabalho, que é surpreendentemente através de um trabalho do Peter Hall e do Soskice, que é citado inúmeras vezes. Ele compara o número de citações desse trabalho com o próprio trabalho que ele desenvolve sobre capitalismo de uma maneira muito mais específica, sendo economista que é, né, com a influência que teve essa abordagem, né? E é assim 3, 4 vezes mais em termos de citações, se isso importa, né? Mas o que ele quer salientar é que essa discussão, né, sobre as maneiras de organização do capitalismo internacional, ela se deu pela via de uma análise das instituições políticas, né, das maneiras em relação às quais os Estados se organizam e as instituições políticas favorecem ou não tal ou qual tipo de desempenho econômico. E a isso ainda devo acrescentar, por exemplo, a grande influência da escola da regulação francesa, né, que de todas as abordagens, a única que oferece um entendimento mais integrado, né, entre o que se passa no campo da economia e o que se passa no campo da política. Ou seja, é impossível você entender a economia sem entender a política em primeiro lugar, né? Então, razão pela qual eu tenho enorme apreciação pelos trabalhos que são desenvolvidos nessa linha, Robert Boyer e outros tantos na tradição francesa. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a ciência política que começou, para mim, lá atrás, na Faculdade de Ciências Econômicas, de uma maneira mais ou menos alienada, influenciada, mas alienada dos estudos que eram o seu próprio berço, né, ela reencontra a economia, né, em termos de um novo campo, né, que se dá pela vertente da ciência política. E, por exemplo, os nossos projetos, a que Celina se referiu, né, são análises acerca de capacidades estatais, né, que tem a ver com o entendimento de como se opera a burocracia em diversas áreas, como se dá o processo decisório em diferentes áreas de políticas econômicas, política industrial, política de inovação e uma série de outras, né, política até ambiental, infraestrutura e tudo mais, né, em termos de diferentes capacidades estatais, ou seja, de condições institucionais para promover o tal do desenvolvimento, né? Eu acredito que aí, então, temos um campo, hoje, que é mais ou menos mais bem constituído e que tem até suas expressões internacionais, né? Já não é de hoje que tem a SASE, que é a Society for the Advancement of Social Economics, né, que promove uma série de conferências e de debates muito interessantes, são grupos muito interessantes nessa associação, e agora acaba de ser criado, e eu vou participar de uma conferência em Santiago do Chile, que vai inaugurar, né, dentro da disciplina da ciência política, uma rede, né, que se chama REPAL, Rede de Economia Política para a América Latina. Então, isso dá uma certa visão do campo, eu queria resgatar isso, queria resgatar também esse papel dos mineiros na institucionalização da ciência política brasileira. Isso vai aparecer no capítulo lá, mas eu não posso deixar de falar, porque se eu não falar, outras pessoas vão falar por mim. Quem eu sei que deu depoimento acerca disso, e às vezes os depoimentos não são usados adequadamente, né? Foi um estudo que foi feito por um grupo lá de Campinas, capitaneado pelo Afrânio Garcia, lá em Paris, que é mineiro, eu sei, mas ele é mineiro, mas é daqui, que é sobre a circulação internacional de elites. Circulação internacional de elites. E no estudo esse, né, que trata exatamente de mostrar a questão do papel da Fundação Ford e da circulação internacional pela via de apoios da Fundação Ford ao desenvolvimento da ciência. E aí menciona todo o grupo de Minas Gerais. Além do, claro, o que se agregou, nós fomos juntos para os Estados Unidos, aqui, né, e foi com apoio da Fundação Ford.
É importante dizer isso, porque numa época em que estava todo mundo era militante político, né? Todo mundo estava envolvido com a militância política contra a ditadura, etc. Participar de um projeto que era financiado pela Fundação Ford era um inferno, porque você era tido como lacaio do imperialismo. Era terrível. Então, eu vou ficar... Mas como a Fundação Ford está patrocinando este evento, né? Portanto, nós continuamos lacaios pelo menos a BCP, a ciência política continua, de certa forma, presa a isso. Eu não podia deixar de mencionar esse fato, porque a Fundação Ford teve um papel crucial, né, no que foi a institucionalização da ciência política, porque era este o projeto. Não é das ciências sociais em geral, é da ciência política. Foi também, mas aqui nós estamos falando da ciência política, perdão. Então, eu vou dar corte para todo lado. Eu vou parar por aqui. Eu já fiquei da minha que virou pandemônio total. Gente, obrigado. Obrigada, Davi. Bom, agradeço o convite do Carlos. Eu acho que eu tomei uma liberdade excessiva em relação ao seu convite. Mas aí, como ficou tarde para você me desconvidar agora, né? Eu vou aproveitar, então, essa licença que eu estou tomando para desenvolver uma discussão sobre o Estado desenvolvimentista. Felizmente, o Renato deu um panorama excelente do campo no Brasil, então eu me sinto menos culpada de não estar entregando esse produto. E aí, então, eu vou falar um pouco sobre o Estado desenvolvimentista da perspectiva de uma agenda mais conceitual e teórica. E, obviamente, que a contribuição brasileira está dentro disso, eu não fiz uma distinção entre a contribuição brasileira e internacional, mas certamente a contribuição brasileira teve uma incidência sobre essa agenda, na medida em que as análises do Brasil elas vão ter algum tipo de fertilização sobre a discussão teórica do que é o Estado desenvolvimentista, né? E vice-versa, né? A gente também importa da reflexão teórica elementos para fazer análise do caso brasileiro. Bom, a minha fala vai se basear num ensaio bibliográfico que eu escrevi em coautoria com o economista Jacques Kersenetz, que também vem a ser meu marido, além de coautor do texto, por acaso, Economia de Escala. Bom, uma primeira sobrevoada que a gente deu sobre o campo mostrou um paradoxo de uma proliferação excessiva de ideias abstratas ou ideias incorporadas em práticas mesmo, né, de países, e, ao mesmo tempo, a ausência de um corpus teórico que unifique tudo isso, né? E essas ideias, elas aparecem, enfim, na prática das burocracias estatais, nas disciplinas, na sociologia, na ciência política, na economia. Ou seja, você tem uma questão aí de uma multidisciplinaridade no tratamento do Estado desenvolvimentista, mas também uma multiplicidade de abordagens, de metodologias. Então, realmente, e todo mundo dá um pouco um pitaco sobre o que é desenvolvimento, organizações internacionais, organizações não governamentais, então um campo bem extenso. E a opção da gente foi, então, tentar organizar esse campo em torno de uma noção mais vazia possível do que é Estado desenvolvimentista. Vazia no sentido de que a gente vai deixar assim a ideia de que o Estado desenvolvimentista é um Estado que se volta para a promoção do bem-estar, mas bem-estar de um jeito bem vago, uma noção que vai ser contestada ao longo do tempo, e a gente está excluindo ideias de Estado-poder e o Estado que promove mal-estar. Tá? Então, basicamente, a gente tem um campo bem amplo que dá para pendurar muitas perspectivas. Bom, nesse percurso, a gente tentou identificar mudanças na noção de desenvolvimento, que vão acontecendo ao longo do tempo, e mudanças também nas formas de Estado, né, que foram imaginadas para promover o desenvolvimento. E uma coisa que a gente, obviamente, identificou a autoria múltipla dessas concepções. A gente não se ateve só à reflexão acadêmica, a gente olhou também a reflexão que se faz nas burocracias públicas, nos organismos internacionais e nos partidos políticos, em vários casos que a gente analisou.
Bom, um percurso, eu não sei se vai dar tempo, eu tenho só meia hora, ou talvez até menos, você me interrompe, por favor, sem problemas. Idealmente seria o seguinte, eu vou apresentar o argumento político a favor de um Estado desenvolvimentista, um argumento econômico, tudo muito rápido, né, porque não dá tempo para a gente dissecar tudo, mas só a ideia de que tem um mapa da mina aqui para a gente perseguir em algum momento, com uma agenda de pesquisa que já foi trilhada, mas que eu acho que ainda é fértil. O argumento político, um argumento econômico para o Estado desenvolvimentista, uma discussão sobre capacidades e conexões do Estado, você tem uma importante contribuição, a discussão do elitismo, a discussão da captura do Estado, da recaptura do Estado para o campo da política, novas concepções de desenvolvimento, novas tensões. Eu acho que eu chego até a metade em meia hora, mas vamos lá. Bom, por que o Estado busca a transformação econômica? A gente olha assim, no século XVII, a ideia do envolvimento precoce do Estado já na promoção de atividades econômicas, simplesmente para efetivar o mandato de Westfália. Né? A soberania do Estado Nacional, frente aos seus vizinhos e frente aos residentes, requeria algum tipo de envolvimento do Estado na organização das atividades econômicas. Isso é um argumento que o Elie Heckscher faz há muito tempo, é uma referência clássica. No século XVIII já entra um pouco em pauta a questão de um Estado garantidor de liberdades e de assistência pública. Isso aparece em argumentos dos dois lados do canal do século XVIII. O envolvimento com atividades econômicas normalmente é tratado como uma pré-condição para garantir receitas públicas, né, principalmente, e atendimento de interesses de certos grupos que estão apoiando o Estado Nacional. No século XIX, você tem uma mudança disso. O Estado é visto agora como um estrategista da mudança estrutural. E esse aí é a coisa que o Japão, né, sinaliza com a história do MIT. Né, um Estado estrategista que propõe mudança estrutural, mas ainda motivado pela busca de autoafirmação nacional, que é um propósito de natureza política. Né? Bom, no século XX, esse template japonês ele é perseguido por países do leste asiático, notadamente Coreia, Taiwan, com adaptações, porque aqui, enquanto no Japão o Estado teve que fazer tudo, assumir o papel de empresário, financiador, facilitador, enfim, tudo que vocês possam imaginar, né? Não só fazer políticas industriais, incentivar, mas botar a mão na massa diretamente, mas, no caso coreano, isso tem adaptações, é mais um Estado parteiro, que está parindo mesmo o empresariado nacional e facilitando a vida dele via, principalmente, crédito. E aqui aparece já uma discussão sobre planejamento econômico, o Estado que está planejando essas ações. Aí você pode pensar num planejamento tipo piecemeal, que eu acho que faz mais a cara do que fizeram os países europeus no pós-guerra e também o leste asiático, ou você pode pensar um planejamento mais holístico, que aí a gente identifica com a experiência soviética, o caso dos países do leste europeu. Bom, então, do ponto de vista do porquê que o Estado busca a transformação econômica, a gente tem algumas respostas importantes, que são busca de receitas públicas, busca de uma base importante para sustentar a ideia de autoafirmação nacional, autodeterminação nacional de países que foram humilhados por guerras e tal, como países asiáticos. Aí fica a questão de pesquisa interessante, por que a transformação econômica requer o Estado? Né? Eu acho que é o complemento da primeira pergunta. Bom, se a gente está olhando um pós-guerra, as razões óbvias, né, que se apresentam são as necessidades de reconstrução nacional de países que foram destruídos e construção mesmo do nada, ou do quase nada, de países que se tornaram independentes pela circunstância, pelo contexto internacional, e que, então, precisavam criar condições para se industrializar. E aí, então, que vai aparecer o problema do desenvolvimento, que a gente chamou assim, né, entre aspas, o problema do desenvolvimento que vai aparecer no pós-guerra e uma teoria da necessidade da intervenção do Estado. Bom, vai se desenvolver, então, a famosa economia do desenvolvimento de tipo estruturalista, né? A gente tem vários exemplos de contribuições importantes na América Latina, e essa economia do desenvolvimento estruturalista, ela vai se desenvolver em cima da ideia de que todos os modelos que você tinha de crescimento econômico, tipo o modelo Solow ou o Harold Domer, eram modelos que estavam pensados para países avançados, que você não tinha problemas de descontinuidade para ter uma evolução da atividade econômica. Né? Só que no caso dos países atrasados, você tem o problema da descontinuidade. Né? Você tem você já chega depois, aí você tem o problema da escala, você tem o problema da tecnologia, você tem o problema da infraestrutura, então você requer um Estado para coordenar investimentos que vão, então, possibilitar o desenvolvimento da indústria nacional. E aqui é que entram os estudos, aqui tem duas contribuições importantes, quer dizer, tem a contribuição da própria economia do desenvolvimento de base estruturalista, Prebs, Furtado e vários outros, e você tem também os estudos históricos do Gerschenkron, né,